Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus, mesmo quando a gente tem vontade ou quando a gente não tem. Sempre é importante estudar a palavra de Deus, conhecer aquilo que Ele nos ensina, porque é somente assim que a gente pode viver uma vida acertada. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade mais uma vez de compartilhar a Tua palavra, e eu peço que o Senhor esteja usando esses momentos para nos ensinar e nos ajudar a vivermos uma vida que agrada o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ok, pessoal. Então, nós já estudamos os livros, os 4 evangelhos, já estudamos o livro histórico, que é Atos, e já estudamos as cartas paulinas, ou seja, as cartas que foram escritas por Paulo. E agora a gente vai começar a estudar cartas que são chamadas cartas gerais ou epístolas gerais, que foram cartas escritas, mas sem um destinatário específico. Essas cartas elas eram passadas de grupos de irmãos para outro grupo de irmãos, para comunidades, e então essas cartas ficaram circulando, tá bom? Então, nós vamos começar. Então, vou começar com essa primeira carta na sequência da Bíblia, que é a Epístola aos Hebreus. Tá? Então, o tema dessa carta é a superioridade de Cristo, palavra-chave, o melhor. E aqui tem o versículo que diz: a Jesus como grande sumo sacerdote. O autor dessa carta é desconhecido. Há muitas especulações a respeito de quem escreveu, se foi Paulo, Barnabé, Apolo, Silas, mas na verdade não houve consenso até hoje e só Deus mesmo sabe quem escreveu essa carta. Um detalhe que eu queria só lembrar aqui sobre essa questão dos escritores, já que a gente está falando sobre isso, um detalhe, a tradição afirma que todos os escritores do Novo Testamento, eles foram martirizados, com exceção de João. Então, um detalhe significativo. Nós temos aqui na Epístola aos Hebreus uma representação perfeita e fiel de Jesus e da fé cristã. Ela foi escrita para os judeus e a razão por que ela foi escrita é exatamente porque os judeus crentes, eles sentiam a necessidade de continuar suas tradições judaicas. E então, muitos deles, mesmo entendendo a salvação em Jesus, ainda achavam que precisavam continuar cumprindo os rituais judaicos. E aí então a carta foi escrita justamente para mostrar para os judeus que Jesus é o cumprimento perfeito do judaísmo e que ele está acima da lei e dos profetas. Então, nessa epístola, a temática que nós vamos encontrar aqui é Jesus é maior. Então, todo o conteúdo dessa epístola vai caminhar nessa direção. Ele vai apresentar Jesus como sendo maior que os profetas, vai apresentar Jesus maior que os anjos, e uma das razões, um dos argumentos que ele mostra é exatamente os anjos adorando a Jesus. Ele é maior que Moisés, que foi um fiel servo de Deus, mas Jesus é o Filho de Deus. Maior que Josué, que foi o grande líder que levou o povo à terra prometida, no entanto não foi capaz de dar ao povo o devido descanso que só é possível através da confiança no Salvador e deixando de lutar pela própria salvação. Então Jesus também é maior que todos os sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes tinham que sacrificar animais muitas vezes, e apenas como uma figura daquilo que aconteceria mais tarde, e Jesus fez isso de uma vez por todas. Então, o sumo sacerdote apresentava-se uma vez por ano apenas diante de Deus, e hoje, através de Jesus, pela oração, nós podemos estar diante de Deus a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, tudo isso mostra essa superioridade de Cristo. E um outro detalhe
muito interessante, muito lido nas Escrituras, é a galeria da fé que a gente tem no capítulo 12, aquela lista de exemplos de fé, pessoas como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Davi, Samuel, aparecem nessa lista e como exemplos a serem seguidos, e a gente pode aprender muito com essas pessoas de fé. Antes de encerrar, eu gostaria de citar os 2 primeiros versículos de Hebreus que falam de uma maneira muito bonita dessa superioridade de Cristo. Diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, nessa epístola a gente vai encontrar Jesus sendo apresentado como o sacrifício perfeito. E como tarefa, eu gostaria de deixar para você duas opções. Ou você destacar um desses exemplos de fé do capítulo 12, ou então você apresentar um versículo que mostra essa superioridade de Cristo. Tá bom? Então, a gente para por aqui hoje. Que Deus abençoe você. Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus.